Olá, sabe aquela imagem clássica da inovação? Aquele momento eureka, com uma lâmpada acendendo sobre a cabeça de um inventor genial? Pois é, e se eu disser que na maioria das vezes a realidade é bem diferente? Vamos mergulhar em como essa ideia de um caminho reto e simples não podia estar mais longe da verdade. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? A gente tende a imaginar um processo limpo, direto. Ideia, desenvolvimento, produto. Mas a história real da tecnologia, dos negócios, enfim, da criatividade humana, ela conta uma história bem mais bagunçada e, honestamente, muito mais interessante. Então, para a gente entender isso melhor, o nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos começar vendo como o pensamento sobre inovação evoluiu de uma linha reta para uma teia complexa. Depois, vamos ver como as empresas tentam organizar esse caos com um funil de ideias e como ecossistemas inteiros são construídos para alimentar a inovação. E para fechar, um estudo de caso aqui do Brasil para ver como tudo isso se aplica no mundo real. Ok, então vamos começar nossa viagem lá atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi ali que nasceu um jeito de pensar em inovação que era tão simples e otimista que hoje em dia soa quase ingênuo. Esse era o chamado modelo Science Push, ou de empurrão da ciência. A lógica era a seguinte: o governo investe rios de dinheiro em pesquisa científica pura, sem um objetivo prático imediato, e aí, como numa linha de montagem, essa ciência gera invenções, que viram produtos, que chegam ao mercado. A ciência descobre, a engenharia constrói, o mercado compra. Simples, não é? Bem, a realidade logo mostrou que não era tão simples assim. Rapidamente ficou claro que essa linha reta tinha uma falha gigantesca. Era uma via de mão única. Ela ignorava completamente o feedback. O que o mercado realmente precisava, o que os engenheiros descobriam durante o desenvolvimento que podíamos usar a pesquisa lá no começo. Era um monólogo, quando a inovação na sua essência é um diálogo. E aí a ficha caiu. Foi preciso virar o jogo completamente. A gente parou de ver a inovação como essa linha de produção e começou a enxergá-la como uma teia, uma rede. Nesse modelo novo, interativo, o mercado, o design, a engenharia, a ciência, está tudo conectado, conversando o tempo todo. A inovação deixou de ser só um processo técnico para ser entendida como o que ela realmente é, um processo social complexo. E essa linha do tempo aqui, olha, ela conta essa história de forma perfeita. Nos anos 50, a obsessão era a tecnologia. Nos anos 60, o pêndulo foi para o outro extremo, o mercado é que mandava. Foi só a partir dos anos 70 e 80 que as coisas começaram a se juntar, com os modelos de acoplamento e integração. E de lá para cá, a gente entende que tudo funciona em redes, em sistemas de colaboração. Ok, se a inovação é essa teia, essa bagunça organizada, como é que uma empresa consegue gerenciar isso? Como navegar nesse mar de ideias sem se afogar? A resposta veio com uma metáfora muito útil: o funil da inovação. Pensa assim, na boca bem larga do funil entram centenas de ideias, das mais geniais às mais malucas. Conforme elas avançam, passam por filtros, testes, protótipos, análises de mercado. Muitas, a grande maioria, vão ficando pelo caminho. E lá na ponta estreita, só saem aquelas poucas que se provaram realmente promissoras. Só que o pensamento mais moderno sobre isso, a chamada inovação aberta, basicamente quebrou as paredes desse funil. Ele não é mais um sistema fechado que só olha para dentro. As empresas mais espertas hoje em dia sabem que as melhores ideias podem vir de qualquer lugar. Elas licenciam tecnologias de fora, criam parcerias e até mesmo deixam boas ideias internas saírem para virar novas empresas. O funil ficou poroso e o conhecimento flui nas duas direções. Mas para aí, a gente está falando de uma empresa, né? Só que nem a empresa mais inovadora do mundo consegue fazer tudo sozinha. Ela não opera no vácuo, ela faz parte de algo muito, muito maior. Agora é hora de a gente dar um zoom out e ver o quadro completo. É aqui que entra um conceito super poderoso para visualizar o motor da inovação de um país ou de uma região: o modelo da hélice tríplice. A imagem é de 3 fitas de DNA se entrelaçando. Não são atores isolados, é uma dança constante e interligada. E quem são os dançarinos? Primeiro, a universidade, que é o berço do conhecimento puro e da formação de talentos. Segundo, a indústria, que é um motor que pega esse conhecimento e transforma em produtos e serviços. E o terceiro fio, o governo. Ele é o arquiteto do sistema, define as regras do jogo, financia a pesquisa, cria as políticas que fazem essa engrenagem toda girar. Um não vive sem o outro. E como é que essa hélice funciona na prática, no dia a dia? Através de instituições como estas aqui. Pensa na incubadora como uma maternidade de empresas. Ela pega uma ideia bem no comecinho e cuida dela por anos.
A aceleradora já é um campo de treinamento de elite. Ela pega uma startup que já existe e coloca num programa super intenso para crescer rápido. E os parques tecnológicos? São como cidades inteiras construídas para que essas empresas, universidades e laboratórios fiquem próximos, conversem e criem juntos. Tudo isso é muito bonito na teoria, certo? Faz todo o sentido. Mas como esses modelos se traduzem em políticas de verdade e qual o impacto delas no mundo real? Para ver isso, vamos analisar um caso bem próximo da gente, o Brasil. No fim dos anos 90, o Brasil olhou para o cenário global e tomou uma decisão estratégica. Para competir de igual para igual, era preciso conectar a ciência produzida aqui com a indústria nacional. A palavra de ordem passou a ser inovação. Mas não qualquer inovação. Uma inovação com foco claro em competitividade econômica. Para a gente entender o impacto dessa visão, olha só que interessante esse estudo. Pesquisadores perguntaram a gestores da Fiocruz, que é a maior instituição de saúde pública do país, uma coisa simples. Para você, o que é inovação? E a resposta é esmagadora. Para quase 2/3 deles, 62%, inovação era sobre produzir coisas, novos produtos, novos processos. Basicamente, tecnologia com potencial de mercado. E as outras formas de inovar? Por exemplo, inovação organizacional. Criar novas formas de gerir, de organizar o trabalho para ser mais eficiente. Apenas 8,5% viram isso como uma área importante. Uma fatia mínima. E talvez o mais chocante, inovação em serviços. Num setor como o da saúde, que é fundamentalmente sobre prestar um serviço de qualidade para as pessoas, menos de 10% dos gestores identificaram a inovação em serviços como algo-chave. O que é que esses números estão nos dizendo, afinal? Eles não são só estatísticas, eles revelam uma tensão, um conflito fundamental sobre qual é o verdadeiro propósito da inovação na nossa sociedade. O que esses dados mostram, na verdade, é o imenso poder de uma política nacional. Ao focar tanto na competitividade industrial, essa política estava, na prática, moldando o que as pessoas entendiam por inovação, mesmo dentro de uma instituição pública de saúde. A palavra inovação estava virando sinónimo de tecnologia que dá lucro. E é aqui que o conflito aparece. De um lado, você tem o objetivo da política econômica, ser competitivo no mercado global. É um objetivo legítimo. Do outro, você tem a missão da saúde pública, gerar valor público, garantir equidade, melhorar a vida de todo mundo, não apenas de quem pode pagar. E esses dois objetivos nem sempre andam de mãos dadas. No fim das contas, o grande desafio é exatamente este que a citação aponta. Como é que a gente cria uma política de inovação que, sim, nos ajuda a competir lá fora, mas que, ao mesmo tempo, garanta que os frutos dessa inovação sejam distribuídos de forma justa por toda a sociedade? E isso nos deixa com a nossa pergunta final, uma reflexão para levar. Se a gente enxergar a inovação apenas como um motor para o crescimento econômico, focado em produtos e patentes, o que é que a gente acaba perdendo no caminho? Que melhorias na saúde, na educação, na nossa qualidade de vida, a gente pode estar deixando de criar? É uma questão que, com certeza, vale a pena pensar. Obrigado.